vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do... Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma grande alegria para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciar o estudo desse tema, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e de buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Nos guie, nos abençoe, continue nos protegendo e nos guiando sempre, Senhor, em todas as nossas escolhas e em todas as nossas decisões. Prepare-nos para o Teu reino, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Passagens bíblicas controversas. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. No verso 40, mostra o verdadeiro sentido dessa expressão do verso 39. E vocês não vêm a mim para ter vida. Então, Jesus está mostrando aqui de maneira bastante prática que usar a Bíblia para fachada não adianta nada. Para se fazer de seguidor de Deus, para se fazer de filho de Deus, não adianta nada. Bíblia, religião para fachada, nunca prestou para nada. A questão é ir a Cristo, viver o que nós aprendemos, aceitar a palavra de fato na nossa vida, nas nossas escolhas e na nossa conduta. Nós entraremos em alguns temas controversos, aparentemente controversos na Bíblia Sagrada, temas polêmicos, mas que na própria Bíblia tem esclarecimento absoluto para não deixar margem ou sombra de dúvida. Antes de iniciarmos no aprofundamento dessas questões, devemos lembrar que a Bíblia Sagrada foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento quase todo no grego. Devemos lembrar também que a Bíblia Sagrada sofreu muitas perseguições desde o início, durante o tempo em que ela vinha sendo escrita. Sofreram muitas agressões, mas devemos lembrar também que tem uma relação de 22 livros na Bíblia Sagrada, citados dentro da Bíblia. Inclusive eu tenho ela à parte. Se alguém quiser qualquer hora receber, pode entrar em contato comigo, que eu encaminho para vocês. Ou no WhatsApp, ou no e-mail. São 22 livros citados dentro da Bíblia que não estão mais dentro da Bíblia. Prova das perseguições que ela teve. Um outro detalhe interessante também, já que vamos entrar em pontos polêmicos, lembrar que os textos da Bíblia Sagrada que estão entre colchetes ou entre parênteses não constam nos originais. Ou seja, foram textos possivelmente acrescentados. Então, precisamos estar ligados nessas questões, porque o que nos guia, de fato, na palavra de Deus, é o Espírito Santo. Aí ele nos guia e nós conseguimos pegar esse quebra-cabeça de sabedoria e mistérios revelados, porque está escrito, então está revelado. Não é porque eu ou você não entendeu que isso é mistério absoluto. Não, é mistério revelado. Não é mistério escondido, é mistério revelado. E se está revelado é para nós e nossos filhos. Tudo que está na palavra de Deus. Então vamos lá. Vamos aprofundar no conteúdo. No segundo tema, temos o rico e Lázaro. Em primeiro lugar, o que temos revelado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31, se trata de uma parábola. Se a parábola é alegoria. Então, ou seja, não é fato real. Não é fato ocorrido. É uma alegoria, é uma ilustração.
E nessa ilustração, o segundo ponto a ser levantado aqui, que o projeto dessa alegoria é colocar dois mundos distintos, o mundo da luz e o mundo das trevas. Aqueles que aceitaram a palavra de Deus e que vivem segundo a palavra de Deus estão sendo representados aqui nessa alegoria no seio de Abraão. Os demais estão representados no fogo do inferno, no Gina, o fogo devorador que destruirá o diabo e seus anjos para todo sempre. E quando a gente vê dentro dessa alegoria o Lázaro, que foi para o seio de Abraão, e o rico, que está ali no fogo, nós estamos entendendo claramente, conforme a escatologia bíblica, podemos enxergar Apocalipse 21, quando a cidade santa descer com Deus, com Cristo, com todos os salvos dentro dela, aqui para o planeta Terra, e que os ímpios a cercarão. Está aí o cenário perfeito escatológico dessa parábola. Então, do lado de fora da cidade santa, ninguém que está lá dentro passa para cá, e ninguém que está aqui no fogo eterno passa lá para dentro. Quando o fogo descer do céu, que eles cercarem a cidade santa, vai chover fogo e enxofre do céu. Aí não adianta. Então, a ideia de molhar o dedinho e pôr na boca para matar aquela... Não, é um extermínio absoluto que vai acontecer ali. Mas o grande feito dessa parábola é mostrar, terceiro ponto então aqui, que a doutrina da ressurreição fica confirmada. Porque da alegoria, o rico pede para deixar ele voltar lá, deixar ele ressuscitar, para ele ir aos parentes e avisar para eles como é que é a situação lá. Depois ele pode até voltar para a sepultura. Então aí fica a crença da ressurreição, a doutrina da ressurreição. A única maneira dele voltar a falar com os parentes dele seria através da ressurreição. Então, espiritismo de cara aí, ou seja, a crença que o espírito vive sem a carne, não existe. Que o espírito é só o fôlego de Deus, conforme Eclesiastes 12, verso 7. O pó volta à terra que o era, e o espírito, que é o fôlego de Deus, volta para o pulmão de Deus, né, que o deu. Não é uma entidade pessoal, como essa crença antibíblica e satânica vem desde o Éden tentando pulverizar a face da terra, com uma crença sem fundamento algum, nem bíblico e nem lógico. Então a crença da ressurreição fica aqui bem estabelecida. E o quarto e último ponto, a infabilidade da palavra de Deus. Porque o que Deus disse para ele foi o seguinte: não, lá ele tem Moisés e os profetas. O que ele está querendo dizer? Nos dias de Cristo, que ele estava falando a parábola, o que tinha de Bíblia? O Antigo Testamento, Moisés e os profetas. Então, mostrou a infabilidade da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, se eles pegar a palavra de Deus e estudar, eles vão entender e vai virar gente. Do contrário, já era. Então, é muito simples de entender essa parábola. É uma alegoria mostrando que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se servir a Deus em espírito e em verdade, estaremos na luz e no seio de Abraão, seja indo através da ressurreição ou através do arrebatamento às nuvens do céu. Do contrário, se não fizermos escolhas sensatas, não andamos na luz e andamos nas trevas, estaremos no único inferno que vai existir, que vai destruir para sempre a todos os ímpios. Satanás e seus anjos também serão exterminados. Então, esse é o propósito dessa parábola do rico e Lázaro. As nossas escolhas devem ser feitas hoje. E servir a Deus em espírito e em verdade é tudo o que devemos fazer. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Um outro texto controverso nós encontramos aqui no terceiro tema, hoje comigo no paraíso, que é relatado em Lucas 23, 43. Cai em cima daquele contexto que nós conversamos, sobre a origem do idioma que foi escrita a palavra. E, lamentavelmente, muitos estudiosos cometeram muitas fraudes contra a palavra de Deus também, forçando a estabelecer crenças e tradições não autorizadas, não sancionadas pela palavra de Deus. Lembra que eu comentei sobre a questão de parênteses na Bíblia Sagrada? Se você for lá no Evangelho de Mateus e perceber o capítulo 19, no verso 9, a última parte do verso, quando comenta assim que quem casar com a repudiada comete adultério. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada, foi acrescentado. Dentre outros textos na Bíblia,
como o capítulo 8 do Evangelho de João, aquela história da mulher adúltera, que está todo o texto entre parênteses, e vários outros que estão escritos na Bíblia Sagrada, que também não sancionados. Então, esses textos colocados entre parênteses, na realidade, Jerônimo foi quem nos protegeu dessa questão, colocando entre parênteses aquilo que era para ficar sem parênteses. Segundo o líder de Roma, na época, que era Damaso, esse pretenso substituto de Cristo aqui na Terra, mandou que ele ficasse sem parênteses. Mandou que ele colocasse essas coisas dentro da Bíblia. Ele colocou, mas colocou entre parênteses. E isso nos protegeu de certa forma. Que agora a gente olha e sabe que o que está entre parênteses não consta nos originais. Inclusive algumas Bíblias, lá embaixo, se você observar nesse texto de Mateus que eu citei, está comentando lá que os textos entre parênteses ou colchetes não constam nos originais, foram acrescentados. Então, esse texto agora que nós estamos estudando aqui, do Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 43, é um texto do mesmo gênero. Ainda te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Essa deveria ser a forma correta da tradução original, mas não. Colocar a vírgula fora do lugar, né? Aí dá a impressão que hoje ele ia estar lá. Mas do ponto de vista bíblico, quando a gente vai lá no Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 17, cai por terra tudo. Assim que ele ressuscita, a primeira pessoa a ter contato com ele foi Maria Madalena. A hora que ela o reconheceu, depois de muito conversar com ele, ela pensando que era o zelador do cemitério, assim que ele a chamou pelo nome, que ela o reconheceu, que era ele, ela correu para abraçar ele e ele disse, não me toques, porque eu ainda não subi para meu pai. Mas vai na cidade, encontra com meus irmãos e diga que eu subo para meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus, vou encontrar com vocês lá na cidade. Ora, se já tinha passado 3 dias que ele foi sepultado, ele ressuscitou, e está dizendo que ele ainda não foi encontrar com o pai, como que agora na Bíblia a pessoa vai e coloca que de a garantia de que hoje ele estaria? Nem ele, muito menos o bom ladrão, estaria no céu naquele dia, no ato da sua morte. Entende, irmãos? Só depois de 3 dias que ele iria no céu. E o bom ladrão, a promessa que ele fez para ele é que ele ressuscitaria dentre os justos, e não ali, junto com ele. Entende? Então, este é o contexto aqui de Lucas 23, 43. É a explicação bíblica desse conteúdo. E o quarto tema, a partir e estar com Cristo, é o que nós encontramos em Filipenses 1, de 21 a 24. Basicamente o que está centrado no verso 23. Então, o que Paulo quis dizer aqui, irmãos, nesse conteúdo, não é que ele ia morrer e ia encontrar com Jesus lá, não. Ele estava dizendo mesmo que morrer em Cristo. Porque quem morre em Cristo, o dia que ressuscitar, estará abraçando com Jesus. Então, é outro texto também que foi deixado dessa maneira em algumas traduções, mas que pela diferença de conteúdo durante a transliteração das traduções, acabam ficando essa ideia turva, né? De que talvez pudesse ter fundamento a questão do espiritismo, mas não tem. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia não sustenta essa tese de espiritismo. Aqui Paulo está deixando a entender, claro, que é morrer em Cristo, para que naquele grande dia ele possa, de fato, estar para sempre com ele. E assim é para todos nós. No quinto tema, pregando aos espíritos em prisão. Eu diria que essa polêmica aqui talvez seja a mais delicada de todas elas, mas biblicamente facilmente de ser interpretada e entendida, porque são peças de quebra-cabeça que estão esparramadas, que basta a gente juntar, a gente consegue entender. Esse de Adão que vinha pessoas morrendo. Então não está se tratando do sono da morte. Morte eterna, absoluta. E se ele morreu na morte absoluta, nós estamos falando também de um tempo absoluto. Quando que ele morreu, a morte eterna? Antes da fundação do mundo, como nós temos no segundo ponto a ser observado aqui, Apocalipse 13, verso 8, a última parte do verso, né?
Então, mostrando ali que os adoradores da besta estarão adorando aqueles que habitam sobre a face da terra, né? Porque os nomes deles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Fica ligado, né, meus irmãos? Então tá aí. O Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo, naquele princípio. Por quê? Porque ele morreu a morte absoluta e vivia no tempo absoluto. E quem vive no tempo absoluto não tem futuro e nem passado. Então, quando ele estaria morto, sim, vivificado no espírito, morto na carne, é porque no tempo absoluto, lá, ele tomou a decisão, junto com o Pai. Porque ele sabia que uma terça parte só, conforme Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 4, só uma terça parte cairia do reino criado. Então, se 2/3 ficaria em pé, valeria a pena o sacrifício. Ele deixou um período, veio viver aqui, mas toda a questão aconteceu nesse tempo absoluto. E aí, aonde vem o corpo central desse texto bíblico, que é no verso 18 a 20, aqui de 1 Pedro capítulo 3, é onde já abre dizendo que ele estava morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Nós estamos falando dele nesse tempo absoluto. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. O que é espírito em prisão? Então, vamos lá. Aqui traduzindo como pessoas dependentes do pecado. Mas a chave da questão toda, os quais, noutro tempo, em que tempo está dizendo aqui? Nos dias que Noé estava construindo a arca, nos dias de Noé. Então, qual foi o tempo que ele estava pregando aos espíritos em prisão, às pessoas dependentes do pecado? Nos dias de Noé. Irmãos, raciocina comigo. Está dizendo que esses indivíduos foram rebeldes naquele período. Então, Jesus estava pregando aos rebeldes. Quanto tempo Jesus pregou para os rebeldes? 120 anos. Ele usou Noé. Ele, o Espírito Santo, o Pai, tentou trabalhar o coração de todos, mas somente 8 pessoas, só 7, além de Noé, aceitaram essa mensagem de advertência e entraram na arca. O resto tudo ficou na rebeldia. E o verso 21 acaba de matar a charada. Faz uma ilustração prefigurativa do batismo, dizendo que aquilo seria uma figura do significado profundo do batismo. Ou seja, Jesus diz para Nicodemos que quem não batizar na água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Raciocina comigo. Se você batiza e deixa de ser rebelde, você vai para a luz e vai ser salvo. Mas se você batiza e continua rebelde, não adianta nada. E foi exatamente o que aconteceu no batismo do dilúvio daqueles indivíduos que continuou rebelde, a água veio, em vez de salvar, consumiu a todos. Entende, irmãos? Ele prefigurou claramente o significado do verdadeiro batismo que aconteceria nos dias de João Batista, o qual o próprio Cristo fez parte dele. Falou que convém que eu dê o exemplo. E justamente para isso, porque batizar e se tornar uma nova criatura, que é o conteúdo do batismo que ele conversou com Nicodemos e explicou, se tornar nova criatura, esse vai para o reino eterno. Do contrário, já era. Não adiantou nada, batizou para perdição, não serve para nada. Então temos que batizar, sim, mas deixar de ser rebelde. Aceitar a palavra de Deus e aceitar a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Então esse é o significado. Jesus pregou os espíritos em prisão, mas em que tempo? Nos dias de Noé. Noutro tempo, nos dias de Noé. Essa é a chave toda da questão. E que a mensagem principal do contexto é valorizarmos o nosso batismo, a nossa conversão. Todos os dias receber um novo batismo no Espírito Santo, que é a conversão diária, que representa o batismo do Espírito Santo, e o batismo nas águas, valorizar ele todos os dias, para a honra e a glória de Deus, preservação da nossa salvação em Cristo Jesus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, almas debaixo do altar. Aqui é outro texto interessante, o que nós temos em Apocalipse 6, de 9 a 11. Nós estamos falando aqui de uma visão apocalíptica, no caso para João, escatológica. Veja bem, quando João teve essa visão? Entre o ano 90 e o ano 100 da era cristã, quando ele estava escrevendo o livro do Apocalipse. Segundo, quando aconteceria o fato? Aqui está na altura do 5º selo, que estava prosseguindo com o fato que já vinha acontecendo desde o cavalo preto, o amarelo, o vermelho, que era a perseguição
As almas debaixo do altar era um fato que estava se estendendo à mortandade que já vinha acontecendo no período entre o ano 538 ao ano de 1798, onde os justos eram perseguidos e mortos durante o período que nós conhecemos na história como o período da Inquisição. Então nós estamos vendo aqui João, ele foi no futuro, ele teve uma visão no futuro, aonde ele ouviu, ele assistiu o que estava acontecendo lá no futuro, vendo aquelas almas serem mortas injustamente. E ao reclamar, e ao proclamar e reclamar a Deus dessa injustiça, vem o ponto principal, que é a escatologia da última grande crise que eu e você estamos aguardando agora nos nossos dias, que é o que está relatado no capítulo 6, mas o verso 11. Vocês aguardem mais um pouco de tempo, até que sejam mortos os seus irmãos e conservos, que haverão de ser mortos igual vocês estão morrendo hoje, para completar o número de conservos irmãos seus que morrerão também igual vocês estão morrendo hoje. Então tem um número na presciência de Deus, em que quando atingir esse número, que vai acontecer na última perseguição, que ele vai levantar e dizer, está feito, e vem buscar eu e você. Ressuscitará todos que morreram em Cristo um dia, e levarão para o céu, e os vivos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares, acompanhando os que ressuscitaram na nossa frente e foi ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vamos estar juntos nessa turma toda. Então, essa foi a visão das almas debaixo do altar, que é o quinto selo da visão dos 7 selos apocalípticos percebidos pelo profeta João e relatados no livro do Apocalipse. E essa última grande crise, que João está confirmando que haverá aqui, quem falou nela a primeira vez foi Daniel, no capítulo 12, verso 1, quando Miguel, o arcanjo Miguel, levantará por nós, e haverá uma grande crise igual nunca houve desde que existe nação até aqueles dias. Jesus, no sermão profético, também falou dessa crise, e aqui está João novamente falando dessa grande crise. Fiquem atentos, irmãos. Nós estamos vivendo esses dias. Estamos prestes a assistir o desenrolar do desfecho desse grande conflito que já vem há milhares de anos acontecendo. 7º tema, viver pela fé. O que nós temos aqui no livro Parábolas de Jesus, página 140, diz o seguinte: na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou que nesta vida as pessoas decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas se os seres humanos desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. Irmãos, o justo viverá pela fé. Se a gente vive pela fé e aproveita todas as oportunidades debaixo da graça, sem desperdiçar, se por acaso faltar alguma coisa, a graça de Deus nos completará. Senhor Deus, muito obrigado pelas oportunidades de conhecermos a Tua mensagem, a Tua palavra, e encontrarmos nela o sustento para a nossa fé. Nos dê sempre sabedoria, a iluminação do Teu Santo Espírito e a inspiração necessária, para não só entendermos, mas para explicarmos àqueles que nos servem, e que todos nós estejamos sendo preparados para o grande encontro contigo. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar a canção do louvor antes